Beleza? Este é o primeiro de 5 vídeos tutoriais de como se criar um mascote. No caso, eu vou estar utilizando o Adobe Illustrator, que é bem comum entre os designers na criação desse tipo de desenho. Mas antes, primeiro, eu desenvolvi um esboço de forma livre e à vontade. Eu usei até outro programa da Adobe que chama Photoshop, que todo mundo conhece. Mas você pode desenhar no papel, escanear e fotografar, vai de cada um. Isso vai ser importante para guiar a gente depois no próprio aplicativo Illustrator, porque ele é um pouco mais técnico e mais difícil de desenhar à vontade, não é tão bacana quanto o Photoshop para isso. E a imagem que eu fiz inicialmente no Illustrator, você confere aí, dá uma olhadinha. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar algumas das principais ferramentas que a gente vai utilizar no desenho. No próximo eu começo efetivamente o desenvolvimento do mascote. Dos assuntos e das ferramentas que a gente vai abordar nesse primeiro vídeo, é o comando de seleção, o comando Pathfinder, o comando Align, de alinhar objetos, o comando Envelope Distort e também algumas coisinhas básicas que são bastante frequentes no desenho, como as ferramentas Rotate e Reflect. Segue aí o nosso tutorial. Vamos começar utilizando já alguns polígonos que vem pronto do Illustrator. Se você vir aqui na barra de ferramentas, que fica à esquerda, você vai ver esse quadradinho e aqui você pode fazer algumas figuras já pré-prontas, né? Como retângulo, esse retângulo com as bordas redondas, a elipse. Aí tem estrela e tem também essa ferramenta de polígono. Nota que quando você está com a opção acionada e clica na tela com o lado esquerdo do mouse uma vezinha só, sem arrastar, ele mostra sempre uma opção a mais. Nesse caso, por exemplo, ele te oferece a possibilidade de escolher quantos lados você quer o polígono, na ferramenta de polígono. Tá vendo? Aqui eu escolhi 9 lados, se eu colocar 18, vão ser 18 arestas, 18 lados do polígono. Se for um triângulo, eu vou colocar 3. Uma forma de você criar as formas do polígono com a altura e com o comprimento iguais, como um quadrado, por exemplo, e não um retângulo, é você apertando a tecla Shift. Você deixa segurado a tecla Shift e ele automaticamente vai desenhar essa forma como um quadrado, mesmo com os lados iguais. Se você tira a tecla Shift, deixa de apertar, deixa de pressionar, volta à criação normal livre. Voltando a apertar Shift, ele volta a desenhar com os lados todos iguais. Isso acaba sendo bastante importante no processo. Uma coisa básica é a questão da cor e da linha. Você controla aqui na opção Color, que geralmente vem acionada, mas você pode também acionar por aqui, que é a tecla de atalho F6. E esse primeiro lado que você tem que clicar aqui no ícone, esse primeiro indica o preenchimento e esse segundo indica a linha. Aqui você vê que está selecionado o quadrado, então se eu vir aqui e quiser mudar a cor, aqui na ferramenta SWAT você pode escolher algumas cores que já estão pré-configuradas no Illustrator. Você depois pode criar a sua também. Você pode vir aqui e alterar a sua cor da forma como você quer e arrastar para cá. E a linha é a mesma coisa, né? Você tem que clicar aqui na linha e alterar a cor dela como você quiser. Para você aumentar o tamanho da linha, você vem em Stroke, que também vai estar aqui no Windows. Espera aí que eu tenho que achar onde é que está Stroke, que é o... Aqui, como o meu é Mac, seria o Command F10. No caso do Windows, é Ctrl F10. Então você vem aqui, vai abrir essa janela. Você vem aqui e clica no tamanho que você quiser. Aqui você configura algumas coisinhas, é bom dar uma mexida para você entender como funciona. Vou explicar o comando de seleção. Vou fazer uma nova figura
Aqui já tá com as cores que eu tinha mantido, então essa figura vai preservar essas características de linha e de preenchimento. E eu vou mostrar como funciona a seleção. Essas ferramentas de seleção, que é essa e essa, que são diferentes. Quando você clica nessa primeira, que é a tecla de atalho V, ele seleciona um objeto por completo. Ou seja, se eu desenhar várias formas aqui, ele vai selecionar todo esse objeto. Se eu apertar o Shift, ficar com o Shift pressionado, ele seleciona mais de um objeto. Se eu manter o Shift pressionado e clicar agora nesse objeto, ele vai subtrair esse objeto. Se eu com o Shift clicar nele de novo, ele vai adicionar. Essa outra ferramenta, que é a Direct Select Tool, ou a tecla de atalho, ela já reage diferente. O que ela faz? Quando você passa o mouse próximo da figura, ela mostra para você os limites dela. E em cada ponto, você só vai conseguir selecionar cada ponto dela se você tiver com essa opção, com Direct Selection. Então eu posso vir aqui, selecionado, e mover o meu ponto aonde que eu quiser. Tá vendo? Já a ferramenta PET, que é essa ferramenta aqui, é o que a gente usa bastante também, que você consegue desenhar com ela. Ou seja, através de arestas, você vai desenhando e moldando o seu desenho do jeito que você quiser. Certo? Se você usar essa ferramenta, primeiro você vem aqui, clica, quando você clica num ponto, você consegue mexer nas arestas da figura para remodelar. E aqui, quando é uma figura reta, por exemplo, você consegue com a ferramenta PET também mexer em cada ponta. Basta você clicar o Alt na ferramenta PET, certo? Que o atalho é o P. Você vem com a ferramenta PET e ele te abre outras opções aqui, tá vendo? Você consegue, clicando com o Alt, criar arestas em cada ponto, mesmo ele sendo reto, tá vendo? Você consegue também subtrair esses pontos. Isso eu estou com a ferramenta PET, tá vendo? Subtrair os pontos de uma figura, ou seja, ele vai deletar deletar não, ele vai descartar esse ponto, ó. Cliquei aqui, ele sumiu. Ctrl Z, tá vendo? Tá sumindo. A ferramenta PET a gente já usa bastante. Se você ver também, eu cliquei o P, que é a ferramenta PET, e quando eu estou em um ponto que já existe, ele subtrai. Se eu estiver em um ponto que ainda não existe numa aresta, ele vai criar um novo ponto. Tá vendo que fica um desenho, no próprio ícone, ele fica com um símbolo do mais, quando eu tenho a possibilidade de criar um novo ponto. Eu posso criar quantos pontos eu quiser, e depois, cliquei fora da linha. Tem que ficar certinho na linha, ele é um pouco enjoado. Aí com a ferramenta de Direct Selection, que é a ferramenta de seleção de pontos, eu consigo depois manusear isso. Estou manuseando os pontos. E com a ferramenta P e com o Alt pressionado, eu consigo mexer nesses pontos e ir criando novas formas. O comando Align também a gente acaba usando bastante. Para que ele serve? Eu vou deletar essa figura que ficou muito... Essas figuras que eu acabei de criar, que vão acabar atrapalhando aqui na tela. Vou fazer mais um quadrado. Vou até colocar uma cor um pouco diferente nele, vamos lá. E vou desenhar um polígono, uma estrela. Você vem aqui no estrela, desenha uma estrela. Vamos agora aprender como funciona a função Align. A função Align eu deixei aqui aberta, mas se estiver fechado, geralmente ela vem com essas três opções juntas com ela. Em pequenas pastas elas têm funções diferentes. Vou fechar só para mostrar onde ela fica. Você vem em Windows e vem em Align
ele já vai abrir aquela tela com as três. Se por acaso alguma delas ficar de fora, você vem aqui e procura ela também. O Pathfinder também está aqui, ó, estacionado, Pathfinder, que a gente vai usar mais pra frente. Então se você vier aqui no Align, não importa onde as imagens estão, vou deixá-las bem separadas. Aí você seleciona com o Shift, com a tecla de seleção de todo objeto, não do ponto. Você seleciona, por exemplo, todos esses objetos e indica onde você quer alinhar ele. Você quer alinhar o objeto do lado esquerdo? Alinhou. Ctrl Z. No centro? Alinhou também. À direita? Alinhou. Quando você alinha pelo Key Object, é muito simples, nem precisa acionar. É só você clicar dois objetos com o Shift. E aí eu quero que esse quadrado se alinhe com esse círculo, com essa elipse. O que eu faço? Sem apertar o Shift, eu clico mais uma vez na elipse. Ele vai selecionar mais grossinho aqui essa elipse. O que isso quer? O que eu estou explicando para o aplicativo? Que esse vai ser meu objeto base. Então, se eu centralizar aqui, o quadrado com uma elipse, o quadrado vai se deslocar em direção à elipse, tá vendo? Então, alinhou horizontalmente com a elipse e aqui, se eu clicar, verticalmente. Isso é muito útil, não é todo mundo que acaba percebendo essa opção. Outro comando que a gente usa bastante é o comando Pathfinder. Ele está aqui do lado do Align. E o que ele permite a gente fazer? Ele permite a gente fazer fusão de objetos. Vamos usar esses dois objetos apenas como referência. A gente clica nesses dois objetos e escolhe uma dessas opções que eu vou mostrar na prática. Essa primeira opção ela faz a fusão, ou seja, unir os dois objetos, Ctrl Z, para voltar. E essa outra opção ela subtrai um objeto com o outro, tá vendo? Sempre o objeto que está na frente, que vai ser aquele que vai subtrair o que está de trás, que vai recortar, tá vendo? Vou puxar ele um pouquinho mais para cá, para ficar mais fácil de visualizar. Esse daqui cria a intersecção, ou seja, a intersecção entre esses dois objetos, e esse é a diferença da intersecção. Outra opção também que a gente acaba usando bastante é a de Envelope Distort. Ela é um pouquinho mais chata de encontrar. Por exemplo, eu tenho aqui uma figura, essa elipse, eu venho aqui em Object, venho aqui em Envelope Distort, e aqui eu faço com Make If Wrap. É a forma mais prática de se desenvolver novas formas. Ele vai abrir essas formas aqui, essas opções, são as formas que você vai poder brincar dentro dessa figura. É sempre importante colocar o Preview, e aqui você controla como é que ela vai reagir, ó. Tá vendo? Aqui é o contrário, é de 0 a 100 e menos 100. Menos 100, 100. Tem outras opções aqui, é bacana dar sempre uma olhada, fazer uns testes. Você alcança algumas formas bem que às vezes são necessárias, tá vendo? Isso já se torna, de repente, a base do corpo de uma figura, de um desenho que eu possa estar fazendo. Eu uso bastante essas duas últimas, que ela mantém um lado igual à base ou a parte de cima, o topo. E você consegue dar uma achatada legal nos objetos. Para criar um corpo de alguém, por exemplo, ó, eu posso fazer isso. Do lado vertical vai só inverter, tá vendo? Inverte para o lado vertical a distorção. Aqui está horizontal e aqui está vertical. Funciona da mesma forma. É isso. A primeira parte do vídeo tutorial está pronto. Na segunda e próxima parte a gente começa a criar mesmo a figura usando aquele esboço que eu tinha mostrado no começo do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.